Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando, e hoje eu trouxe um assunto simples, mas que ao mesmo tempo super interessante aqui para abordar com vocês, que são as vibrações aí que a gente pode disparar, né, que a gente pode executar aí no nosso celular para aumentar ainda mais aí o engajamento dos nossos usuários em relação aí às nossas aplicações. Antes de mais nada, queria dizer que o link para você baixar os fontes dessa aplicação aqui está aqui embaixo na descrição, assim como o link para você fazer parte aí do meu canal lá do Telegram, onde eu tenho conteúdos exclusivos que acabam não vindo aqui para o YouTube. Tranquilo? Mas aí então falando sobre as vibrações aí, né, dos nossos aparelhos, queria chamar a sua atenção que apesar de ser um recurso super simples, né, e você pensar, poxa, é grande coisa, né, ali ter uma vibração, isso não, em que isso pode me ajudar, né? Quanto isso pode melhorar aí a experiência do meu usuário ou a qualidade aí do meu app? Se você parar para pensar, nós possuímos aí os cinco sentidos, né? Mas via de regra, geralmente os aplicativos ali, né, costumam se comunicar com a gente predominantemente utilizando apenas dois desses cinco, que é a visão e a audição. Então, a visão, claro, para você poder usar o app ali, é a principal delas. E a audição ainda nem é muito usado, mas ainda se tem bastante, que é você emitir algum som ali quando alguma coisa acontece, alguma notificação, enfim, alguma coisa do tipo. E aí eu queria trazer para a gente aqui esse terceiro sentido aí, para a gente colocar aí nessa nossa sopa, que é o tato, que nada mais é do que a nossa aplicação poder dar ali um feedback tátil para o usuário. Esse conceito aí, né, ele é muito utilizado principalmente nos consoles de jogos, onde você está com o controle na mão ali e o controle vibra ali em diversas situações, né, causando uma maior sensação de imersão ali do jogador. Como, por exemplo, você está ali num jogo de corrida e quando alguém bate no seu carro, o controle vibra, né? Ou sei lá, você está num jogo de guerra e quando você leva um tiro, o controle vibra também. Então isso aumenta muito aí a sua sensação de imersão, né, naquela experiência. Mas aí falando aqui do nosso dia a dia aqui, das nossas aplicações aqui, quando que a gente poderia usar aí as vibrações? Então geralmente a gente pode usar ali quando dá algum erro na aplicação, né? Ao invés de você simplesmente dar ali um alerta para o usuário visual, você pode também dar ali uma vibração curta, só para chamar a atenção do usuário de que alguma coisa aconteceu e ele ficar mais atento para olhar ali o que está rolando. Ou uma outra aplicação que você poderia usar é quando o usuário está preenchendo algum formulário e, sei lá, ele está num formulário de valor ali, e ele digita algum valor que não é válido. Então você, assim que ele sai do campo ali, você pode dar aquela mensagenzinha vermelhinha, né? O valor inválido, e também já vibrar o celular ali, indicando ali, chamando ainda mais a atenção dele de que alguma coisa está errada ali no que ele acabou de fazer. Ou então, se você tem ali uma tela de configurações do seu app, onde o usuário tica ali, né, ativo ou inativo para algumas configurações. Então, geralmente a gente usa aquele componente T-Switch, né, para fazer isso, que é o ligado e desligado ali, né? Então, sempre que ele muda aí alguma dessas configurações, né, você pode ali dar uma vibração para ele, ou você pode até ir além disso, de fazer alguma coisa, de alertar o usuário de quando alguma coisa importante aconteceu. Então imagina que você tem ali seu aplicativo de vendas e aí o teu vendedor está lá na rua captando pedidos, né? E cadastrando ali os pedidos, né, dos clientes. Então imagina que conforme ele está cadastrando ali um novo pedido e está inserindo os produtos ali dentro de um pedido de venda, quando a soma dos produtos ali do pedido ultrapassou, por exemplo, o limite de crédito daquele cliente, você poderia na hora dar um alerta ali, né? Dar uma vibração no aparelho, chamando a atenção dele de que tem alguma coisa errada ali. E além disso, também mostrar na tela ali, né, de que o valor de crédito daquele cliente foi ultrapassado, alguma coisa assim. Também aí, se você desenvolve jogos aí, utilizar sempre que possível a vibração, né? Sei lá, quando ali quando o seu personagem sofre ali algum dano, ou quando ele morre, enfim, é você também utilizar esse recurso. Ou você pode usar ele quando alguém curte ali alguma foto que você postou em algum lugar, ou algum post que você fez. Então, imagina que cada vez que alguém dá um like ali, você recebe ali uma vibração no aparelho. Então isso aumenta o estímulo para você continuar mexendo ali, continuar usando. Isso aumenta demais aí a imersão do usuário e a experiência dele dentro da sua aplicação. E aqui no Delphi a gente consegue ainda criar alguns padrões de vibração, que é, por exemplo, se deu algum erro ali dentro da aplicação, a gente consegue falar para o Delphi, olha, deu uma vibração no aparelho
e dura ali só 500 milissegundos. Então é uma vibração rápida, né? Tipo, como se fosse só um toquezinho na tela, assim. Ou se for ali, por exemplo, algum lembrete, né? Se você quer lembrar o usuário de alguma coisa, então você pode soltar uma vibração que dura 2 segundos ininterruptamente. Então é uma vibração mais longa, assim. Se você for alguma vibração de alguma notificação que ele recebeu, então você pode dar 3 vibrações curtas ali de 500 milissegundos. Então, 1, 2, 3 seguidas. Então, através desses padrões aí, você pode diferenciar, né, o que é erro, o que é notificação, o que é lembrete. Então, tudo isso dá para a gente customizar e aqui o limite aqui vai ser a nossa imaginação. Então, assim, isso posto, vamos ver então aqui como a gente faz aí as vibrações no Android. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando só do iOS, mas vamos focar aqui no Android. Então eu criei aqui um formulário super simples, coloquei aqui um retângulo que está simulando aqui um botão, e no clique desse retângulo aqui a gente vai fazer aí uma vibração no nosso aparelho. Então para isso, vamos lá no nosso código e vamos ver o que a gente precisa fazer aqui para que isso funcione. Primeira coisa, aqui no Uses, ó, eu vou ter que definir aqui, acrescentar algumas coisinhas. Então vou fazer um ifdef Android aqui, porque no caso do iOS depois vai ser diferente. No caso aqui do Android, a gente vai utilizar essas units aqui, ó, para a gente não perder tempo digitando. Então são essas aqui, né? Depois você copia e cola aí nos seus projetos o JNIOS, o Graphics Content Viewer, o Helpers e o JNE Bridge. Ó. Então essas 4 units aí a gente vai precisar para o nosso projetinho. Vamos voltar lá na tela. Quando o usuário clicar aqui no nosso retângulo, ó, vamos lá em eventos, on click. Vamos criar uma procedure aqui, chamada vibrar. A gente vai passar para ela aqui quantos milissegundos a gente quer que o aparelho fique vibrando. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 1 segundo. Ó. Que aí vamos criar esse cara aqui. Então, procedure, vibrar. Vai ter aqui um parâmetro tempo, integer. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos definir aqui os parâmetros do Android também. Deixa eu copiar aqui de cima. Só para não ficar digitando. Então vamos declarar aqui uma variável que eu vou chamar de vibrar, que ela é do tipo JVibrator. Depois aqui dentro do código, a gente só precisa instanciar esse cara, né? Então a gente usa tjVibrator.wrap e aí aqui dentro a gente faz shared activity context.getSystemService e entre parênteses aqui agora tjContest.javaclass.vibratorService. Aí tudo isso as iLocalObject fechou ponto getObjectID. E aí a gente fecha aqui no final. Aí uma vez que eu instanciei aqui o meu vibrar, a gente dá um vibrar.vibrate e passa aqui o tempo que a gente quer. Então vou passar aqui nossa variável tempo. Então basicamente é isso que a gente tem que fazer para poder utilizar aí esse recurso nos nossos apps. Então aqui eu vou fazer ele na verdade, vou chamar 3 vibrações rápidas aqui de meio segundo cada um, ó. Entre uma e outra, vamos só dar um sleep aqui de 250 milissegundos. Só para a gente ter aí essa sensação de pausa, né, entre uma vibração e outra. Então vou dar um Ctrl F9 aqui para ver se não vai dar nenhum erro. Beleza? Consigo compilar. E aí tem um último detalhe que é importante, que é a gente precisa marcar aqui as permissões, né, dentro do Delphi, né, para que isso seja aceito ali dentro da nossa aplicação. Se a gente não vier aqui em Project Options e não marcar aqui, ó, em Use Permissions, aqui embaixo, ó, então seleciona aqui a tua plataforma, né, então todas as configurações do Android 32, Use Permissions, vamos descer aqui, ó, aqui embaixo tem um Vibrate, ó. Então, deixa esse cara marcado como true. Vamos fazer a mesma coisa para o Android 64. Ó. Vem aqui, vibrate true.
E como essa é uma permissão que não está dentro aqui das Dangerous Permissions, ó, das permissões perigosas, não tem necessidade de a gente fazer aquele tratamento em tempo de execução e pedir isso ali em tempo de execução para o usuário, como, por exemplo, acontece ali no acesso à câmera ou no acesso ao GPS, né? Aqui basta a gente marcar essa opção aqui e dar um save aqui, que na hora do uso da aplicação a gente já vai ter acesso aí a esse recurso. Se a gente esquecer de marcar essa opção, quando o usuário clicar ali no botão, a gente vai receber essa mensagem de erro que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, ó, dizendo aí que falta a permissão, né, para a gente fazer esse tipo de operação. Tranquilo? Aqui, na verdade, vamos colocar um sleep um pouco maior, ó, vamos colocar um sleep de 1,5 segundo aqui entre uma e outra, senão a gente não vai acabar sentindo, né, percebendo quando acabou uma e quando começou a outra ali, ó. Deixa eu compilar isso aqui no meu aparelho para ver se ele vai instalar aqui sem problema nenhum. Estou compartilhando a tela do aparelho aqui, abrindo o nosso app aí. E agora o desafio vai ser eu captar, né, o som do aparelho vibrando aqui na mesa, né? Então eu coloquei ele aqui em cima da mesa e vamos ver se dá para vocês ouvirem aí a vibração, né, os 3 toquezinhos de vibração. Vou de novo. Então tá aí, né, os 3 toquezinhos que a gente deu, o aparelho vibra, exatamente ali naqueles tempos, né, que nós definimos aqui no Delphi. Legal? Então tem muita coisa que dá para você fazer utilizando esse recurso aí nas suas aplicações. Se você pensar direitinho, você consegue aumentar bastante aí a experiência do usuário. O limite agora aí é a sua imaginação. Então os links para você baixar esses fontes estão aqui embaixo na descrição. Entra lá pro meu canal gratuito lá do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos, né, que não são postados aqui no YouTube, ok? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.